Provavelmente você já deve ter ouvido essas expressões. Ah, aquele é meu primo de segundo grau. Ah, aquele lá é casado com a minha cunhada, é meu concunhado, então é parente, tá tranquilo. Pois é, né? Expressões bem comuns. Eu sou o Luciano e nesse vídeo eu vou falar um assunto que gera muita curiosidade e que frequentemente as pessoas têm dúvidas, que é sobre o grau de parentesco. E caso você queira acompanhar esse vídeo com a legislação, você pode ir no Código Civil do artigo 1591 e seguintes, tá? Eu vou deixar o link, inclusive, na descrição desse vídeo. Essa relação de parentesco é importante que você entenda, pois tem reflexos em vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, tem desde situações envolvendo casamento, né? Quem pode casar com quem? Situações de obrigação alimentar, que geralmente o pessoal conhece como pensão alimentícia, né? Que geralmente é pago pelos pais, só que em determinadas situações pode ser pago pelos avós, por exemplo, pelos irmãos. Tem a questão do direito de sucessão, quem vai ficar com a herança? Ah, será que eu vou receber a herança do meu tio? Será que eu tenho direito a isso? E também tem questões jurídicas, por exemplo, questão de representação processual, se uma determinada pessoa pode te representar, né, para entrar no processo, questão de testemunha, se ela pode ou não ser testemunha. Tem até a questão eleitoral, daqueles casos de nepotismo, né? O candidato ganha a eleição e coloca no cargo a mulher, coloca o filho, coloca o primo, coloca o papagaio, coloca todo mundo, né? Ah, e também eu gravei um vídeo aqui no canal de pessoa exposta politicamente, que também aborda essa questão de grau de parentesco. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas enfim, eu não pretendo entrar nessa seara jurídica para não deixar esse vídeo tão técnico, tão pesado. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. Então, para ficar bem didático, eu vou mostrar como contar o grau de parentesco e depois vamos fazer algumas combinações, alguns exercícios para que você consiga fixar melhor esse conteúdo. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, se inscreva no canal e compartilhe para que a maior quantidade de pessoas possa ter acesso a esse conteúdo. Então vamos agora aprender, né, a contar grau de parentesco. Aqui nessa imagem é possível identificar que existem dois tipos de parentescos, tá? Parentesco consanguíneo e o parentesco por afinidade. O consanguíneo é aquele que advém de questões biológicas, ou seja, da procriação. E é essa a regra, tá? Tudo que for além disso é exceção. Por exemplo, o caso de adoção, né? Adotar uma criança, material biológico que é utilizado para fins de inseminação artificial. Quando eu me referi a parentesco por afinidade, que é aquele parentesco que advém do casamento ou da união estável, todos esses são exceção. E aqui, como que você deve observar esse fluxograma? Tem os parentes em linha reta, tá? Eles não têm limite. Na verdade, o limite é o próprio tempo, tá? Dificilmente alguém vai chegar a conhecer o bisavô ou o trisavô, ou o bisneto ou o trineto. Então, a limitação se dá com o tempo. E temos os parentes colaterais. Os parentes colaterais, a limitação é legislativa até o quarto grau. Então, como você já pôde perceber, os parentes em linha reta, eles têm uma relação de ascendentes e descendentes, que na verdade é a relação do pai com o filho, do avô com o neto. Já os parentes em linha colateral ou transversal, como alguns dizem, são aqueles que são provenientes de um só tronco, né? Mas eles não têm essa relação de descendência. Então é a ligação, por exemplo, de você com o seu irmão, de você sendo tio, no caso, com o seu sobrinho. Então, para facilitar, né, tornar tudo mais dinâmico, vamos para a primeira pergunta. A filha da minha tia-avó, a tia-avó tá aqui, ó. Ela é minha prima de quarto grau? E a resposta já é claro que não, né? A limitação se deu aqui, ó, na sua tia-avó. Então a filha dela não vai ser sua prima. Lembre-se que os graus, eles são contados na linha colateral pelo número de gerações. Então você vai subir de um parente até o descendente comum. Descendente comum, no caso, é o bisavô, que teve os avós, e os tios-avós são os irmãos, né, dos avós, até o descendente comum. Só que nesse caso tem a limitação até o quarto grau. Então, nesse caso, a filha, né, da tia-avó, ela não é sua parente. Isso para fins legais, tá? A mesma coisa aconteceria se fosse o sobrinho, neto que tivesse um filho. Se o seu irmão, ele tem um filho, ele é o seu sobrinho. Agora, se o seu sobrinho tem um filho, é seu sobrinho neto, é seu parente.
Agora, e se o sobrinho neto tem um filho? Nesse caso, ele não é seu parente para fins legais. E agora uma outra pergunta que muitas pessoas têm dúvida é em relação ao casamento entre primos. É permitido? E no Brasil, o casamento entre primos é permitido, tá? Mas por crença religiosa, algumas religiões acabam vendo isso como algo muito errado. E o casamento consanguíneo, que é aquele que acontece entre parentes próximos, né, como tios e sobrinhos, ou entre primos, por exemplo, pode também representar um risco para a futura gestante, devido à maior probabilidade de herança de genes recessivos, né, que são responsáveis por doenças raras. E isso fica claro, né, quando você verificar esse fluxograma, que esses primos eles têm um ancestral em comum, por exemplo, pode ser os avós, os bisavós. E vamos para o outro lado da tela conversar um pouquinho a respeito do parentesco por afinidade, que é aqueles parentes que a gente recebe pelo evento do casamento, né, ou por estar em união estável. Inclusive é possível verificar aqui no fluxo, né, da contagem de grau de parentesco que em linha reta a limitação é até o primeiro grau e em linha colateral até o segundo grau, bem diferente do parentesco consanguíneo. Mas eu já vou fazer a primeira pergunta. Marido e mulher são parentes? E a resposta é não, não são parentes. Provavelmente você achou que era, né? É até normal, não, é minha parente. Mas não, não é, tá? Marido e mulher têm vínculo conjugal e não vínculo de parentesco. É um vínculo conjugal que nasce com casamento e dissolve-se pela morte, né, de um dos cônjuges, ou pelo divórcio, ou até mesmo pela anulação do matrimônio. E agora uma pergunta que gera muita polêmica é: sogra é para sempre? E a resposta eu já digo que é sim. Se você respondeu que não, errou, tá? Resposta é sim. Se você se divorciar da sua esposa, ou sua esposa falecer, isso é tudo a título de exemplo, tá? O vínculo que você tem de afinidade com a sua sogra se mantém, tá bom? E se você se casar novamente, você passa a ter duas sogras. E eu já digo que no âmbito jurídico não existe ex-sogra. Então é só levar esse ditado: uma vez sogra, sogra até morrer. E esse impedimento ele possui um certo fundamento moral, né? Que esse evento de repúdio da sociedade, de sogra se relacionar com genro, de padrasto se relacionar com enteada. Isso tudo porque, pela definição legal, é como se eles fossem seus pais, né? Os segundos pais. Portanto, não se pode casar com os pais. Então é igualmente impossível você se casar com seu sogro ou com sua sogra. Além disso, esse impedimento também tem um objetivo de evitar alguma situação que leve a alguma vantagem, alguma conquista, né, de algum direito aí decorrente dessa aproximação afetiva. Agora outra pergunta, mais ou menos no mesmo sentido, só para ver se você fixou. Digamos que o seu marido faleceu. Nesse caso, o filho dele, que até então é popularmente chamado de enteado, continua sendo seu parente? E a resposta é sim, é só você verificar esse fluxograma. Tudo que está em linha reta, né, os parentes em linha reta, eles se mantêm como parentesco por afinidade. O único que vai se excluir é o parentesco por linha colateral. Então, o sogro, a sogra é para sempre, enteado e enteada, enfim, é para sempre. E aqui vai outra pergunta para você fixar bem, tá? Me divorciei da minha esposa. Posso me casar com minha cunhada? E a resposta é sim, você pode se casar com sua cunhada, caso você se divorcie da sua esposa. Lembre-se que os únicos parentes que se mantêm são em linha reta: a sogra, o sogro, o enteado ou enteada. Agora, ela sendo em linha colateral, a sua cunhada, você se divorciando da sua esposa, você está livre para casar com sua cunhada. E mais uma pergunta que muita gente comenta, né, a respeito dessa figura, o concunhado, que é o marido, a mulher do cunhado. Nesse caso, é parente? É só você ver aqui nesse fluxo. Tá escrito concunhado? Eu acho que não. Então, para fins legais, não é seu parente. Espero que tenha ficado bem clara essa explicação com essa imagem aqui. É só lembrar de seguir essas setinhas do fluxo. Tudo que tiver fora
desse fluxo, quer dizer que não é seu parente. E é claro que aqui tem a exceção do cônjuge. Ah, eu já estava esquecendo de uma informação muito importante. Se você estiver vendo esse vídeo, você vai ser um dos privilegiados. Aí, em relação ao primo, muita gente comenta, meu primo de primeiro grau, meu primo de segundo grau. Se você analisar esse fluxo, você vai ver que os pais em primeiro grau, os avós em segundo, os tios em terceiro e os primos em quarto grau. Então, existe primo de segundo grau? Primo de terceiro grau? Não, não existe. O primo vai até quarto grau. Tudo que for além disso não é seu parente para fins legais, tá? Lembrando, é sempre fins legais. Não vai chegar no churrasco de domingo e falar, não, você não é meu parente, sai daqui. Não, pelo amor de Deus, isso é para fins legais, tá? Fins de herança, fins de alimentos ou outras situações. Então, primo sempre de quarto grau. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, vai ser redirecionado direto para a Amazon, né? Que é um livro que eu utilizei na época da faculdade que me ajudou muito a entender sobre direito de família. Isso caso você tenha interesse em se aprofundar mais a respeito desse tema. O livro é da autora Maria Berenice, tá? Eu vou deixar a capa aqui na tela do vídeo.